Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu quero fazer um breve comentário sobre esse último vídeo que eu gravei sobre o calvinismo. E eu falei sobre esse vídeo aqui que vocês estão vendo na tela. Deixa eu me organizar aqui rapidinho para eu poder pontuar para vocês e falar para vocês o esquema do vídeo. O vídeo que eu falei foi esse daqui, ó, a origem e o problema do mal, com o Augusto Nicodemos. Tem também mais dois personagens aqui, né? Eu não sei se vocês conhecem. Eu não conheço pelo nome, mas eu já vi pregações no YouTube. Os dois são esses daqui. O Leandro Lima e o Weber Campos Júnior. Eu acho que é Júnior, né? Então, eles se uniram aqui em uma pregação, e eu já falei isso para vocês num vídeo de 1 hora, e o vídeo é muito bom, eu quero que vocês assistam esse vídeo. Eu vou deixar para vocês o vídeo na descrição. Aqui eu estou gravando a tela do celular e falando de maneira mais simples, mas bem objetiva. Nós vamos dar uma analisada nesse vídeo aqui, e eu vou mostrar nesse vídeo aqui coisas que eu não mostrei naquele vídeo de 1 hora. Mas antes, eu quero mostrar um pedacinho do meu vídeo. Um pedacinho não, eu quero mostrar um comentário de uma pessoa calvinista. Na verdade, eu quero mostrar vários comentários, mas especificamente esse comentário que você pode ver qual é o tipo de pessoa que acaba representando o calvinismo. Ou seja, o Augusto Nicodemos, ele pode ser considerado hoje o pai do calvinismo, e ele tem filhos. E os filhos deles, de Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes ou qualquer um desses dois que vocês estão vendo na tela, os filhos dessas pessoas estão pelo YouTube fazendo os seus comentários e praticamente repetindo os mesmos argumentos que eles costumam usar nos seus vídeos. E olha o tipo de filho que essas pessoas geram. Agora eu vou no meu próprio vídeo e vou procurar aquele comentário que eu falei para vocês. Já coloquei o meu vídeo aqui na tela, e o nome do meu vídeo, que é bem recente, olha só, eu coloquei ele praticamente há 2 horas. Tem 714 visualizações e o nome do vídeo é esse daqui. É para a Igreja Presbiteriana. O Deus calvinista que condena pessoas ao inferno só para provar a sua soberania. E isso é uma realidade dentro da mensagem calvinista. Deus, para ele provar que ele é soberano, ele tem que mandar pessoas para o inferno. Deixa eu ler para vocês aqui a descrição que eu mesmo fiz. Deixa eu procurar o comentário fixo que está melhor para ler. O meu comentário fixo. Aqui é a descrição que eu fiz. Deixa eu pontuar alguma coisa aqui para vocês. Vamos começar por aqui. A predestinação e eleição é bíblica. E Deus salvou pessoas antes da fundação do mundo. Mas isso não tem nada a ver com essa maldita e catastrófica mensagem calvinista. Ponto. Eu escrevi aqui o que eu realmente acho. Que ela é maldita, ela é catastrófica e é uma mensagem calvinista. E eu vou explicar isso para vocês nesse vídeo mais uma vez. Continuando. Onde já se viu isso? Um Deus que fala tanto de, aspas, amor e justiça, mas precisa condenar ao lago de fogo milhares de pessoas que são impedidas de aceitar ao Senhor. Isso não é para ficar revoltado? Claro que é. Continuando por aqui. Note, essas pessoas, segundo essa maldita visão calvinista, não apostataram de um chamado verdadeiro de Deus que realmente queria salvá-las. Não. Elas foram impedidas pelo próprio Deus calvinista de aceitarem a salvação, porque já foram odiadas antes da fundação do mundo. E esses daqui nunca são os membros da Igreja Presbiteriana. Nunca pode ser Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes ou seus familiares. Sempre são outras pessoas, os de fora. Deixa eu limpar aqui a tela e a gente continua a partir daqui. Isso por acaso
não são mensagens de espíritos enganadores? Eu acredito que sim. Sim. Esses tipos de mestres e reverendos são guiados por qual espírito? O de Deus? Não. Aí eu deixei a minha frase final aqui, pegando toda essa parte, né? Se quiserem obter a misericórdia de Cristo naquele dia, fiquem longe desses... Tive que tomar uma água aqui que falhou a voz. Fiquem longe desses mestres reverendos, que são mais amigos da injustiça e do diabo do que da justiça de Deus. E também são mais fiéis à reforma calvinista do que a chamada, isso daqui vocês devem conhecer, né? A chamada restauração de todas as coisas, que Pedro falou em Atos 3, do verso 19 ao 21. Essa restauração de todas as coisas é a verdadeira reforma de Deus, não a reforma calvinista. Continuando, eles preferem os livros calvinistas e reformistas do que as palavras dos profetas e amam receber dízimos e ofertas para continuarem a chamar todos os seus membros de suas igrejas de eleitos e amados de Deus antes da fundação do mundo. E eu finalizei com a frase que eu acho verdadeira. Serpentes hipócritas. Por que que eu falo isso? Essa frase aqui, ó. Por que que eu falo ela sem medo? Porque você não vai encontrar nenhuma pregação dentro da igreja presbiteriana onde esses reverendos estão falando a completa mensagem calvinista. A maldição que está contida dentro do que eles chamam de verdade absoluta. Ou seja, numa congregação onde tem 300, 400, 500 membros, 1000, ainda que fosse 100, eles não têm como provar que todos ali são eleitos. E se tiver ali famílias, eles têm que falar a verdade, que provavelmente Deus odiou pessoas que estão ali antes da fundação do mundo. Pode ter amado o marido e odiado a mulher e vice-versa. Deus pode ter feito tal pessoa que está sentada ali, pregadora do evangelho, mas aquela que passa pela graça evanescente. Aquela que é iluminada, conforme eles falam dentro de Hebreus 6. É iluminada, tem do Espírito de Deus, é participante do Espírito de Deus. Não é qualquer o Espírito, é o de Deus. Tem de uma boa palavra, não é qualquer uma, é uma boa. Participante até dos poderes do mundo vindouro, mas caem. Ou seja, Deus nunca amou essas pessoas e nunca teve a intenção de salvá-las. Eles deveriam falar. Provavelmente tem pessoas aqui assim. E provavelmente alguns dos seus filhos, sejam eles pequenininhos ou grandes, Deus odiou. E não adianta que Deus não salvará essas pessoas. Algumas sim, outras não. Eles não falam essa verdade, porque aí as pessoas vão embora e eles ficam sem dízimo. Porque se eles pregarem essa verdade, aspas, que não é verdade, mas dentro da mensagem deles é uma verdade, dentro de uma congregação, essas pessoas nunca mais vão voltar ali. Pelo contrário, por que eu falo que são víboras e hipócritas? Porque eles sabem que isso está contido dentro da mensagem calvinista e impede eles de ouvirem e de meditarem a mensagem completa. Então eles deixam entender que todos ali são amados de Deus e eleitos antes da fundação do mundo. Deixam eles se sentirem especiais, assim como se sentiram especiais aquelas pessoas que receberam da boa palavra do Espírito de Deus, dos poderes do mundo vindouro e caíram. Como Hernandes Dias Lopes disse, nunca foram salvos. Por que que isso não pode acontecer dentro da reforma, dentro da congregação deles? Eu acredito que nenhum deles pode negar essa realidade. Ou seja, isso prova o que eu estou falando. Hipócritas. Porque eles acham que a mensagem que eles pregam é bíblica e acham ao mesmo tempo que o que eles pregam não pode recair sobre eles mesmos ou sobre os membros da família deles. Isso é vanglória. Fora que prega uma mensagem completamente distorcida da palavra de Deus, isso é vanglória. E eu não estou anulando a predestinação e nem a eleição nessa minha conversa. Porque muitos que não assistem os meus vídeos podem pensar que eu estou anulando, e eu não estou. Eu já expliquei para vocês que eu acredito
E nós devemos acreditar que Deus escolheu pessoas antes da fundação do mundo e que essas pessoas que Deus escolheu não poderão perder a salvação no nosso tempo. Agora aqui que vem o diferencial, onde entra a presciência de Deus sendo conjugada com o seu amor, com a justiça e com o poder de escolha do homem. Essas pessoas que foram eleitas antes da fundação do mundo não poderão perder a salvação num tempo, não porque não tiveram a oportunidade. Elas tiveram. E isso eu estou olhando por uma perspectiva de nós estarmos lá no futuro, sendo abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo e olhando para o passado. Mas se nós olharmos pela perspectiva agora, que nós vivemos nesse tempo e conhecemos a eternidade passada e a futura, conhecemos pelo menos somente o que Deus nos deu a conhecer, nós sabemos que os eleitos de Deus não perderão a salvação, mas eles terão a legítima oportunidade de perder. Não perderão porque Deus conhece os seus, conhece quem vai perseverar até o fim, quem vai confirmar a sua eleição, como Pedro disse. Deus elegeu, mas basta ao homem confirmar a sua eleição. Isso não anula a obra de Cristo, porque o homem não poderia confirmar nada se Cristo não tivesse morrido por nós na cruz. Aí que entra a grande tolice deles. Parece que por um momento eles abandonam a cruz de Cristo e pensam que a perspectiva da salvação está no homem. Não tá. O homem vai escolher o quê, se não teria o que escolher? Mas a partir do momento que Deus se propõe a entregar o seu filho, e isso já foi falado para a gente em Gênesis, quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, sabia que precisaria de entregar o filho para isso? Então, fica bem entendido, subentendido para nós, que a glória vai cair em Cristo. Mas nós temos que confirmar a nossa eleição, até mesmo para a gente mostrar para Deus, não que ele precisa saber, ele já sabe, mas para ficar nos registros que nós valorizamos o sacrifício do Senhor Jesus. E tem pessoas que não vão confirmar a sua eleição, elas vão ser chamadas e verdadeiramente chamadas, Deus tendo realmente a intenção de salvá-las. E elas não vão confirmar a sua eleição e por isso não estarão no grupo dos eleitos antes da fundação do mundo. Eu acabei de falar para vocês a predestinação, a eleição, a soberania de Deus, sim, até mesmo ter o poder de dar para o homem a escolha de confirmar a sua eleição, de desenvolver a sua salvação e o poder de julgar tudo isso no trono. Isso sim é soberania. Agora, se o diabo frustrou o plano de Deus lá no início, porque Deus criou o homem com poder de escolha, foi para nos mostrar que ele tem a intenção de alguém, de se relacionar com alguém que pode escolher o mal, mas prefere escolher o bem. E o diabo frustrou esse plano e Deus teve que mudar o plano, agora teve que retirar o poder de escolha do homem, porque senão todos os homens escolheriam o diabo, como dizem os calvinistas, e até mesmo a cruz de Cristo não seria capaz de fazer um homem com poder de escolha se voltar para o Filho, então o diabo de fato criou algo que é impossível para Deus, salvar qualquer homem que tenha o poder de escolha, nem com a cruz de Cristo. Esses homens poderiam ser salvos, porque todos escolheriam o diabo. Ou seja, o diabo acabou de criar algo que seria impossível para Deus, salvar homens que têm poder de escolha. E os calvinistas pegam e assinam embaixo isso daí. Por isso que eu falo que são serpentes. Deus é todo poderoso, é soberano. Ele deu para o homem o direito de escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. E eles não poderiam escolher nada, confirmar nada, desenvolver nada, se Deus não tivesse criado os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Aí sim está a soberania de Deus conjugada junto com o verdadeiro amor, com uma verdadeira justiça, e aí sim nós teremos um tribunal justo diante de anjos, diante de principados e potestades e diante de toda a alma que haverá de ressuscitar um dia diante do Senhor. No que vocês preferem acreditar? Nisso que eu acabei de falar ou no que os calvinistas falam? Então esse vídeo, irmãos, eu vou parar por aqui porque eu tenho a intenção de finalizar em 15 minutos e na continuação desse vídeo eu vou continuar mostrando para vocês as outras porções dos vídeos que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Então fica aí parte 1, parte 2, quero também pôr no Instagram esse vídeo e por isso que eu tenho que finalizar em 15 minutos. Deixem os seus comentários, compartilhem o vídeo e também na tela final vai aparecer o link do vídeo ou até mesmo vai estar ali na descrição, no meu comentário fixo. Deus abençoe a todos.